Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 9 de agosto de 2024. Hoje falaremos do terremoto de magnitude 7.1 que atingiu a região de Miyazaki-ken, no Japão. Já falar os detalhes, um pouco mais sobre algumas gravações do momento exato do terremoto, informações precisas, porque tem muita informação falsa circulando pela internet, e também falaremos sobre o grande alerta de super terremoto. Pois é, pela primeira vez temos aí o maior alerta da história, praticamente, de super terremotos no Japão. Isso porque, resumidamente, antes da gente falar sobre a notícia detalhada, a região que está em movimentação é justamente a região do Nankai Trough, que é, coincidentemente, a região que aguarda um grande tremor nos próximos 30 anos. E pode ser, segundo alguns especialistas, que esse tremor seja antecipado. Então, fica até o final do vídeo para acompanhar as principais novidades que acontecem no país. Já aproveita aí, clica no botãozinho do like para fortalecer o nosso trabalho. Se você acompanha o nosso trabalho do Brasil, fica preocupado com o que acontece no Japão, não se esqueça de se inscrever no canal, porque caso alguma coisa aconteça, caso um terremoto de grandes proporções aconteça, caso seja necessária uma cobertura ao vivo, inclusive em loco, de alguns locais importantes, a gente vai fazer essa cobertura para vocês. Nós estamos aqui no Japão, nós postamos conteúdos todos os dias e vamos fazer aí sempre a cobertura dos eventos mais relevantes para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal e também você que mora no Japão, quer ficar antenado sobre as notícias em tempo real em português, não se esqueça de se inscrever, porque a gente espera que nada aconteça, mas se algo acontecer, saiba que vocês vão poder contar com informações em português e em tempo real. Então, vamos lá, começando pela informação do terremoto. Realmente são cenas que acabaram rodando o mundo, né? O trânsito rodando praticamente normalmente, enquanto o terremoto estava afetando já a região de Miyazaki-ken. Pois é, há pouco a se fazer, né? Muito, por exemplo, com relação a esses carros que estavam no tráfego ainda, né? Eles não tiveram muita alternativa a não ser ficaram parados, e alguns ainda ousaram, né, continuar em movimento. Shopping centers, praticamente aí com os lustres em movimento, assim como a gente teve aí essa pista de boliche, que praticamente teve aí um grande susto depois que tudo começou a tremer, né? A gente teve aí realmente uma situação bastante complicada, não só nessa questão dessa pista de boliche, né? O shopping center também que foi afetado, né? Ion Mall, uma rede muito conhecida no Japão, e também, obviamente, aeroportos que tiveram, né, os tremores e as suas atividades interrompidas na data de ontem. Realmente, visto de fora, as imagens realmente são preocupantes, mas mais do que preocupantes são as consequências desse terremoto. Eu acho que agora a gente entra numa situação bastante preocupante. A gente teve aí casas que acabaram desmoronando por conta desses tremores, mais de 13 pessoas feridas por conta desse terremoto, em função principalmente dos deslizamentos e também das casas que acabaram não resistindo aos tremores. Mas, segundo especialistas, a maior preocupação, na verdade, é justamente com relação ao que pode vir pela frente. Já falar logo na sequência sobre esse alerta de super terremoto que foi emitido pela Agência Meteorológica do Japão, explicar para vocês um pouco mais no detalhe o que isso significa, mas antes eu queria passar um recado para vocês que inclusive é bastante pertinente, que é justamente aí se você está buscando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão. Então tem oportunidades aqui para vocês, inclusive com preço especial. 199 mil ienes, ida e volta, preços a partir de novembro de 2024, então para quem quer comprar com antecedência, e passagens de ida também com preço especial. Importante ressaltar que nesse momento, principalmente por conta da Golden Week, né, que a gente vai ter aí uma parada de 10 dias no Japão, de que, claro, os preços das passagens aéreas estão bastante inflacionados, principalmente para a saída do Japão,
mas uma vez que restabelecer aí o fluxo normal de passageiros, os preços devem também dar uma normalizada. Por enquanto, a partir de novembro, a gente tem aí algumas oportunidades e depois só lá em fevereiro de 2025. A gente sabe que muita gente que quer retornar para o Brasil vai programar isso com antecedência e não do dia para a noite. Então, se programe também se você quiser retornar para o Brasil ou se você quer dar ajuda aí também para quem estiver no Japão. Então, aproveita e já compra passagem e também não pague tão mais caro por isso, porque em situações emergenciais pode ter certeza que a última coisa que você vai encontrar é passagem aérea, principalmente com desconto. E agora, então, a gente vai falar desse alerta da Agência Meteorológica do Japão, que não costuma brincar em serviço, inclusive quando há alerta de deslizamento, isso geralmente acontece, insolação geralmente acontece, os alertas de terremoto, de repetições de terremoto, geralmente acontecem. E segundo alguns especialistas da Agência Meteorológica do Japão, embora ainda seja bastante incerto, porque é um modelo de probabilidade, a região afetada pelo terremoto de ontem é a mesma região da falha, justamente aí da calha de Nankai. E aí isso significa o seguinte, significa que uma vez que no caso, o Nankai Trough, ele comece a se movimentar, que é justamente essa região aqui que a gente vai passar para vocês agora, uma vez que essa região comece a se movimentar, isso pode ser um sinal de que um grande terremoto seria, digamos, suscetível, Porque uma das coisas que é importante entender, uma vez que muitos de vocês não sejam especialistas nas questões de terremotos, mas nós que moramos no Japão e também que trazemos as notícias, a gente teve a curiosidade e também o interesse de ir atrás das informações com um pouco mais de precisão, mas geralmente todos os terremotos eles são antecipados por uma movimentação sísmica, ou seja, antes mesmo do terremoto de magnitude 7.1, centenas de outros terremotos, por exemplo, aconteceram na região e de baixa intensidade não foram sentidos na superfície. E da sequência veio esse de 7.1. Quando a gente fala do Nankai Trough, um terremoto que pode atingir a magnitude aí de 8 a 9 graus, inclusive extremamente devastador, a gente vai explicar para vocês na sequência, esse terremoto de 7.1 pode ter sido a antecipação desse grande terremoto. É isso que os especialistas justamente da Agência Meteorológica do Japão, principalmente nessa questão geológica, estão dizendo. Tem muita notícia, tem muita desinformação sendo vinculada na internet, mas a verdade com relação às interpretações que estão sendo feitas é exatamente essa. Então, pode-se estar antecipando uma probabilidade desse grande evento, que é esperado aí de um longo período de tempo. A gente fala aí por exemplo, de 50 a 50 anos, de 100 em 100 anos, mas aquele evento que é esperado aí com uma probabilidade de 70 a 80% nos próximos 30 anos, terremoto de magnitude 8 até 9, ele pode sim estar sendo antecipado para os próximos anos, ou mesmo muito perto da data atual. Então, a atividade sísmica, ela é bastante, ela fala muito sobre os movimentos. As últimas movimentações, por exemplo, drásticas das placas, a gente teve aí, por exemplo, 1944, 1854, 1707, datas aí que a gente teve terremotos gigantescos que aconteceram no Japão, obviamente provocaram tsunami e também, digamos, destroços em grandes proporções. A situação, então, é bastante preocupante. A gente vem trazer aqui os alertas para vocês em tempo real. Por quê? Porque não é brincadeira o que está acontecendo agora no Japão. Antes que cheguem os profetas do apocalipse, eu vou passar, digamos aqui, a informação sempre que é precisa. O apocalipse não chegou. Inclusive, está muito longe disso. A única coisa que a gente está trazendo de informação é que a probabilidade desse grande terremoto, de grandes proporções, o maior já registrado praticamente para a maioria da população que está no Japão nesse momento, pode estar sendo antecipado e é isso que a Agência Meteorológica do Japão está trazendo de informação. As placas tectônicas estão em movimentação,
principalmente falhas geológicas, aí essa calha de Nankai que parece que está em movimento neste momento. Então, os alertas no caso de terremoto gigante foram emitidos. Isso não significa que você deve tomar uma ação nesse momento, né? Mas as medidas preventivas já devem iniciar justamente para ser tomado. Por exemplo, ter água em abundância na sua residência é uma medida importante. Né? Ter alguns enlatados para passar algumas semanas, por exemplo, em caso de desastre natural, uma vez que os mercados vão estar totalmente esvaziados, né, por conta aí da alta demanda. Então, presta atenção nos recados que estão sendo dados, até para que, caso haja o pior, digamos assim, vocês estejam preparados ou melhor preparados para um eventual incidente. O Japão é um país muito bom, o Japão é um país muito belo, apesar dos problemas naturais. Mas existem momentos que no Japão a situação aperta e por isso que é necessário prestar atenção e tomar as medidas preventivas adequadas. As empresas também estão tomando as medidas justamente aí de acordo com as orientações da Agência Meteorológica do Japão e também sobre o aumento da probabilidade do Nankai Trough. Então a gente vê aí as chances desse terremoto, mega terremoto acontecer. As empresas estão se mobilizando, até porque o trabalho presencial é algo que pode acontecer, né, e durante o período, né, de terremoto, né, durante o período de evacuação. E vocês que moram no Japão e trabalham, por exemplo, no mercado de manufatura ou mesmo escritórios, enfim, vão receber avisos dos seus empregadores justamente aí com as medidas preventivas e não ignorem essas medidas, não ignorem os ensaios de justamente evacuação, porque por mais que a gente até acredite que a probabilidade de um evento como esse acontecer seja baixa, pode acontecer. E se acontecer, o que você vai fazer? Essa é a grande preocupação da população nesse momento. Algumas pessoas, inclusive, já estão se carregando de suprimentos. Isso aqui são justamente caixas com garrafas d'água. Existem garrafas d'água no Japão, inclusive, que elas são específicas para momentos de desastre natural, que significa que ela tem uma data de validade mais ampla, por exemplo, de 5 a 10 anos. Presta atenção nisso quando você fizer a compra na Amazon, por exemplo. A dica que eu passo para vocês é uma dica de quem mora no Japão, tem entes queridos, aqui além da própria família, e obviamente está muito preocupado com a situação. Então, fique com as informações aqui atualizadas. Não tem nenhum sensacionalismo aqui antes que chegue alguém desavisado, algum paraquedista. A gente está trazendo exatamente as informações que estão sendo divulgadas pelos principais veículos de imprensa e pela Agência Meteorológica do Japão. Se você não acredita nisso, a culpa não é nossa, porque a gente está traduzindo as informações que estão sendo trazidas aqui com bastante precisão e com bastante qualidade, como a gente sempre fez. E não se esqueçam também, a gente tem um outro alerta no Japão, pois é, coincidentemente a gente tem um tufão, o tufão número 3, que mudou a rota e agora vai atingir a região nordeste do Japão em cheio. Pois é, então, como vocês podem ver, a partir do sábado, às 5 horas da tarde, a gente deve ter o tempo fechando nessa região que abrange Sendai, Iwaki, né, e também um pouco mais ao sul, a região de Tóquio. O tufão número 5, ele deve atingir em cheio a região, no caso de Sendai, a partir da tarde de domingo. Apesar disso, ele vai perder bastante intensidade até chegar lá. Então, vai ser mais uma tempestade muito forte do que propriamente um grande tufão, porque ele vai se dissipar quando chegar aí na região da costa. Pelo menos essas são as informações que a gente tem atualizadas nesse momento. As informações eles vêm do aplicativo wind.com, que pode ser baixado na Google Play ou na Apple Store e também acessado aí pelo seu dispositivo desktop, né, justamente através do site. A gente não está recebendo para, obviamente, fazer essa propaganda, mas é uma informação de utilidade pública, a gente passa para vocês, obviamente, aí para ter acesso a essas informações. Então, como vocês podem ver, essa é a nova rota do tufão número 3. Então, a gente não está criando informações aqui que não fazem parte da realidade, é um momento preocupante. Além dos alertas de insolação, a gente vai ter 40
0,4 graus em Kuama, na região de Mie. Então fiquem aí atentos, porque a gente deve ter o calor forte, mais intenso, inclusive, do que aconteceu no mês passado. Então a gente está com alerta de insolação, a gente está com alerta de mega terremoto e a gente também está com alerta de tufão, o tufão número 5 para a região nordeste do Japão. Ou seja, realmente uma situação bastante delicada, diga-se de passagem. Bolsa de Valores hoje subiu 662 pontos, uma recuperação aí depois do grande estouro da bolha que a gente explicou no vídeo anterior. Então, se você tiver curiosidade de entender mais sobre por que a bolsa caiu tão rapidamente, subiu, a gente explicou isso no vídeo de ontem. Então, não se esqueça de acessar o conteúdo de ontem. E não se esqueça, pessoal, se eu não falei antes, repito agora, o número para você fazer cotações de passagens aéreas é o DDD 11 930 30 0101, número de WhatsApp, a cotação exclusivamente feita por lá. Setor de atendimento atua nos 2 países. Se você quiser mandar mensagem do Japão, coloca o mais 55 na frente e aguarde o contato para ser atendido. As filas de atendimento nesse momento estão grandes. Apesar da quantidade de atendentes disponibilizado, a gente está com um período de espera, então preste atenção. Seja paciente, seja flexível, porque você pode encontrar boas oportunidades de passagens aéreas conosco, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje e qualquer alerta a gente vai trazendo aqui para vocês a atualização, beleza? Não se esqueça sempre de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e de acompanhar o nosso trabalho, porque esse é o único canal do Japão que posta conteúdos de variedades, de todas as notícias que acontecem no Japão todos os dias.